Então, vamos verificar se as funções abaixo são sobrejetivas, injetivas ou bijetivas. Pessoal, na letra A, olha, o que a gente precisa verificar para que seja injetiva, tá? A gente precisa verificar, se ela for injetiva, cada elemento do domínio vai ter um correspondente único no contradomínio. Olha só, eu vejo aqui que eu tenho esse elemento possui um correspondente igual a esse elemento aqui. Ou seja, eles possuem o mesmo correspondente, duas setinhas apontando para o mesmo correspondente aqui no contradomínio. Logo, não é injetiva. Agora, para eu verificar se ela é sobrejetiva. Para ver se ela é sobrejetiva, eu preciso olhar para a imagem da função. A imagem da função é composta pelo elemento 5 e elemento 7. E o meu domínio também é composto pelo elemento 5 e o elemento 7. Então, ela é sobrejetiva. E ela não é bijetiva, galera. E como que eu sei isso de cara? Porque para ela ser bijetiva, ela precisa ser injetiva e ser sobrejetiva. Então, eu chamo de bijetiva. Como ela já não é injetiva, então não é bijetiva, tá bom? Na letra B. Na letra B, a gente tem a função. Aqui a gente tem o domínio, 3, 4 e 6 são os elementos do domínio. Vamos verificar. Bom, eu estou vendo que cada elemento do domínio possui um correspondente único no contradomínio. Então, ela é injetiva. E aí, vamos verificar se ela é sobrejetiva agora. Olha só, vamos ver aqui a imagem dessa função. A imagem dessa função é composta pelos elementos 2, 5 e 7. São os elementos que possuem correspondentes lá no domínio, tá? E aí, tem o 2, 5, 7. Tem o 7 aqui sobrando, ó, dentro do domínio. Você tem um elemento sobrando dentro do domínio, então ela não é sobrejetiva. Agora, se ela não é sobrejetiva, não é bijetiva. Ok? Só para resolver mais rápido. Aqui vamos colocar a letra C e a letra D. Vamos verificar se ela é injetiva, tá? Ora. Eu estou vendo aqui que os elementos 2, 7 e 9 possuem o mesmo correspondente no domínio. Então, ela não é injetiva, ok? Estou vendo também que o meu contradomínio é composto pelos elementos 5, 7 e 6. Enquanto que a minha imagem é composta apenas dos elementos 5. Então, não é sobrejetiva. E não é, portanto, bijetiva, tá? Porque para ser bijetiva tem que ser injetiva e sobrejetiva. Agora, na letra D, a gente vai ter o seguinte. Olha, eu estou vendo aqui que o elemento 1, 4 e 6, cada um dos elementos possui um único correspondente dentro do contradomínio, tá? E esse correspondente é único, ó. Para o 1, eu tenho o correspondente 2, para o 4, o 5 e para o 6, o 9. Então, ela é injetiva, porque cada elemento do domínio possui um correspondente diferente no contradomínio. Agora, ela é sobrejetiva, vamos analisar então a imagem com o contradomínio. Eu olho aqui, eu vejo que a imagem é os elementos 2, 5 e 9. E vejo que o contradomínio, que é igual a B, é igual a 2, 5, 9. Portanto, ela é injetiva e ela é sobrejetiva, então é bijetiva, tá bom? Agora, vamos analisar a letra E. Se a gente fizer um diagraminha aqui só com apenas ela é definida de reais em reais, tá? Mas vamos fazer um diagraminha com um elemento. O elemento menos 4. Não, vamos pegar o elemento menor. Vamos pegar o elemento menos 1 e o elemento 1. E aqui tem mais zilhões de elementos, tá? Vamos pegar aqui o contradomínio. A gente vê, ó, que o elemento 1 possui correspondente 1, enquanto que o elemento menos 1 possui correspondente 1. E o elemento, vou colocar aqui um grandão, o elemento menos 1 e o elemento 1, ambos possuem correspondente 1. Então, eu tenho dois elementos diferentes que têm um único correspondente. Se você lembra do gráfico da função, ela é isso daqui, ó, certo? E aí, se você traça a reta horizontal, você vê que cruza o gráfico em dois pontos. Portanto, ela não é injetiva. Se não é injetiva, eu já posso dizer que ela não é bijetiva, tá? Se não é injetiva, não é bijetiva. Por quê? Para ser bijetiva, tem que ser as duas, tanto injetiva quanto sobrejetiva, ok? E aí, ela é sobrejetora ou sobrejetiva? Para a gente verificar isso, a gente precisa ver se o contradomínio é igual ao domínio.
Bom, galera, para isso a gente usa um pouquinho de raciocínio, né? A gente tem x elevado ao quadrado. Sempre que eu elevo um número ao quadrado, eu obtenho um resultado positivo. Então não importa se eu, por exemplo, aqui, ó, o menos 1 ao quadrado é igual a 1, certo? Então todos os resultados da minha função vão ser números positivos. Por isso, se ela tivesse, e a gente viu um exemplo assim na aula teórica, se ela tivesse definida como sendo contradomínios reais positivos, então ela seria sobrejetiva. Mas nesse caso, ela não é sobrejetiva porque ela está definida para o conjunto dos números reais. E aí, dentro do conjunto dos números reais, vamos fazer um outro diagramazinho aqui. A gente vai ter todos os números negativos, menos A, vou colocar. E a gente vai ter todos os números positivos, mais B, sei lá. Então, tipo, menos 1, menos 3, menos 7, todos esses elementos estão sobrando dentro do conjunto dos números reais, sem ter nenhum correspondente lá no domínio, né? Porque vai ter apenas correspondentes com números, os elementos do domínio vão ter correspondentes apenas com números positivos. Então, ela não é sobrejetiva, tá bom? Letra F já foi, né? Falta só a letra G. Letra G, já vamos apagar esse carinha aqui. Ah, não! Ui, mas eu sou sonso mesmo. É porque eu estava colocando a resposta da letra E na letra F, galera. Vocês viram, né? Enfim, vamos colocar a letra F aqui, então. Vamos ver. A gente tem, ó, olha só, a gente tem um domínio composto de 4 elementos. 0, 1, 2 e 3, certo? Ora. Eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4 elementos. E aqui eu tenho uma função que é uma função linear, ou seja, é uma reta. X mais 2 é uma reta. Olha só, sempre que vocês virem, ó, nos livros do ensino médio, galera, sempre vai cair mais polinômio de segundo e primeiro grau. Então não precisa se preocupar com x ao cubo, não muito. São poucos os casos em que aparece. Então sempre que vocês virem um x ao quadrado, saiba que a função vai ter esse formato aqui ou esse formato aqui, tá? Se o x estiver com menos na frente, vai ser o formato para baixo. Se ele tiver assim, vai ser um formato para cima, tá? A função. E aí, sempre que vocês virem x elevado a 1, que é o caso aqui, não importa o que vem depois, tá? Se você tiver apenas uma incógnita x e está elevado a 1, então ele será o quê? Uma reta. E aí, como é uma reta, eu sei que esses elementos aqui todos possuem correspondente. É até fácil de verificar o correspondente 0, 1, 2 e 3. O 0 tem correspondente no 2. 1 tem correspondente no 1 mais 2, 3. 2 mais 2, 4. 3 mais 2, 5. Então, esses são os correspondentes. Mas esse contradomínio aqui é o conjunto dos números reais. Então, existem outros infinitos elementos aqui. Opa, números reais não. Números naturais, olha só. Então, dentro desse contradomínio eu tenho o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, e aí são infinitos elementos, ok? Então, eu já consigo ver que o meu contradomínio, que é composto pelo 2, 3, 4 e 5, é diferente do meu domínio. Se o contradomínio é diferente do meu domínio, ela não é sobrejetiva, tá bom? Agora, ela é injetiva? Sim, é injetiva. Por quê? Porque cada elemento do meu domínio possui um correspondente diferente no contradomínio. Então, ela é injetiva. Ela é bijetiva? Não, não é bijetiva. Por quê? Porque ela não é sobrejetiva. Se ela fosse injetiva e sobrejetiva, ela seria bijetiva, tá bom? Agora, na letra G. Galera, é muito ativa nessas palavras. Então, espero que eu não esteja confundindo nenhuma delas. Eu, assim, confundo coisas parecidas e eu não vejo. Mas eu acho que eu tô falando certo. Eu tô, assim, focando, tá ligado? Focando muito pra eu poder não errar. Vamos lá, ó. A gente tem... olha só. A gente tem uma função f definida de reais positivos em reais positivos, tá? O quê? F de x é igual a x ao quadrado. A gente tem uma função... Pensa no x ao quadrado. X ao quadrado sempre vai me retornar um valor positivo, certo? Se eu estou pegando números que são, ó, vamos pegar aqui, R mais, e aqui, R mais. Eu estou pegando só números positivos aqui, vamos ver, 1,
vai ter correspondente aqui no 1. Se eu pego 2, vai ter correspondente no 4. Se eu pego 3, vai ter correspondente no 9. E aí eu poderia pegar outros números, diversos outros números. 2,5, 3,3, 4,2, enfim. Não importa qual seja o elemento x que você pegue, sempre vai ter o correspondente lá no contradomínio. Olha só, vocês podem também fazer isso daqui, ó. F de x igual a x ao quadrado. Isolando o x, eu tenho que x é igual a raiz de f de x. X é igual a raiz de f de x, ok? Se eu quero saber qual é o valor de f de x igual a 9. Tá, esse é fácil. Vou pegar outro fácil. F de x igual a 16. Aí eu venho aqui no f de x, 16, x é igual a 4, tá? Não importa qual seja o número, 2,5, 3,5, do zero para frente, ó, como é os reais positivos, então vai ser todos os valores maiores do que zero, x maior do que zero. Então, sempre vai ter correspondente, tá? Então, beleza, eu já sei que ela é injetiva, porque para cada valor do meu domínio eu vou ter um correspondente diferente lá no meu contradomínio, tá? E eu sei que ela é sobrejetiva, porque para cada número real eu vou ter um correspondente lá nos números reais positivos. Então ela é sobrejetiva, tá bom? A imagem da minha função é igual ao contradomínio da minha função. E aí você fala, poxa, Davi, mas tem muitos elementos, tipo 0,7555556, ou 7,66668, ou sei lá, 7,667. Galera, a gente tem que abstrair essas coisas, tá? Nesse ensino médio, a gente não consegue provar com esse rigor matemático. Então, a gente tem que ser um pouquinho maleável nessa questão, tá? Mais pra frente, nos cursos de álgebra, você aprende a provar isso daqui sem essas falhas. Isso aqui não é prova, isso aqui é só uma verificação. Uma verificação utilizando conhecimentos que a gente tem até aqui agora para poder ficar familiarizado com esses conceitos, tá? Mas aí, quando a gente for ver a álgebra nos detalhes, aí é provado isso aqui de uma forma muito mais rigorosa. Então, se ela é injetiva e é sobrejetiva, então é bijetiva.